Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo das nossas atividades suplementares. Eu sou a professora Rievan Damião e a nossa aula hoje terá como tema ruptura prematura das membranas ovulares, também conhecida como amenorrex prematura. Pode ser definida como a ruptura espontânea das membranas coriônica e amniótica antes do início do trabalho de parto e é considerada pré-termo quando acontece abaixo da 37ª semana de gestação e de termo quando acontece após a 37ª semana de gestação. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui na ilustração da esquerda, nós temos aqui um feto com a placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica envolvendo o feto. A bolsa amniótica é composta por duas membranas, né, que é o córeo e o âmnio, que a gente chama de membrana amniótica. E essa bolsa amniótica, ela tem algumas funções, né? Uma delas é proteger o feto contra choques, permitir a livre movimentação para o desenvolvimento do feto, também desenvolver, né, ou amadurecer o pulmão do feto através do fluxo de líquido amniótico que o feto deglute e também aspira para o pulmão. Também a integridade dessas membranas não permite que infecções vindas ou bactérias vindas da vagina, do trato genital inferior, ascendam e contaminem o feto com infecção. E também, durante o trabalho de parto, essa membrana amniótica, ela vai moldar o colo uterino, ajudando a sua dilatação, ou seja, ajudando uma dilatação harmônica do colo uterino, até chegar por volta ali de 5, 6 centímetros, quando nós consideramos que a ruptura deve acontecer de forma espontânea para que o trabalho de parto seja, que continue de forma otimizada. Bom, o termo ruptura prematura das membranas, como vimos no slide anterior, se relaciona com o momento do trabalho de parto. Por quê? Como eu expliquei agora, essa ruptura deve acontecer durante o trabalho de parto. Quando essa ruptura acontece fora do trabalho de parto, nós falamos, então, que é uma ruptura prematura. Então, preste atenção para não fazerem confusão com o termo prematura, porque muitos se equivocam e acham que o termo ruptura prematura tem a ver com a idade gestacional do feto. Né? Então, não tem a ver com a idade gestacional do feto, tem a ver com a hora que essa bolsa, que essa membrana amniótica rompeu. Então, se considera que é prematura porque rompeu antes do trabalho de parto. E essa ruptura antes do trabalho de parto pode, então, ser pré-termo ou de termo, que ajuda a nos entender que rompe com o feto que está maduro ou que ainda não está maduro. Então, quando rompe de forma fora do trabalho de parto e o feto é prematuro, ou seja, ele está abaixo de 37 semanas, então nós vamos estar diante de uma situação extremamente preocupante para a gestação, que seria a prematuridade, e a prematuridade, quanto menor a idade gestacional, pior o prognóstico. Né? Outra complicação importante seria as infecções e suas consequências, principalmente a sepse neonatal. Quando a ruptura prematura acontece com feto que já está maduro, ou seja, com feto de termo, existe o que chamamos de período de latência, que é exatamente aquele período em que vai acontecer, né, vai se passar para que haja substâncias liberadas pela ruptura da membrana, substâncias inflamatórias que irão deflagrar o trabalho de parto. Então, quando o feto está maduro, esse período de latência acontece
Ele dura mais ou menos em torno de 24 horas a 36 horas no máximo. Mas quando o feto é prematuro, esse período de latência é mais estendido, é maior, né? Então, quanto menor for a idade gestacional, maior o período de latência. E isso vai nos ajudar mais tarde a saber quanto tempo, a conduzir a gestação, né, de forma expectante, para conduzir a gestação o mais avançar a gestação mais para frente possível, para que a gente consiga driblar aí as complicações da prematuridade. Em relação à sua frequência, considera-se que 5 a 10% das gestações irão ter a intercorrência da amenorrex prematura e que 90 a 97% dessas gestações o feto estará de termo, porém de 3 a 10% será prematuro, será pré-termo, e que a amenorrex prematura seja responsável em 30 a 40% das vezes do trabalho de parto prematuro. Bom, com relação à etiologia, podemos dizer que as causas, né, são multifatoriais, dentre elas a hiperdistensão uterina com polidrame, gemelaridade, incompetência cervical, cerclagem do útero, também outras cirurgias do útero, né, como amputação do colo, conização, a deficiência da composição das membranas, né, por exemplo, a deficiência intrínseca do colágeno da membrana, tabagismo, déficit nutricional, história prévia ou familiar. Porém, a infecção intraútero é a causa, né, que mais podemos destacar como pano de fundo na ruptura das membranas amnióticas. O que eu quero dizer com isso é que sempre, diante do amenorrex, nós temos que descartar, temos que pensar em uma infecção que esteja aí de forma clínica ou subclínica envolvida com a ruptura das membranas. E essa infecção vem da ascendência, né, das bactérias ali da vagina que proliferam, elas contaminam a membrana amniótica, produzindo fatores inflamatórios, com produção de proteases, colagenases que vão degradar a membrana, causar apoptose celular, com liberação de outros fatores inflamatórios e causar aí sua ruptura. Das bactérias mais envolvidas, nós podemos destacar o Streptococcus B, o Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, clamídia e gonorreia. Das complicações fetais, a prematuridade, como eu já enfatizei, é a complicação, né, e o fator de maior morbidade e mortalidade perinatal relacionado à amenorrex prematura. Quanto mais prematuro é o feto, maior serão as consequências perinatais. Das mais importantes, que leva a pior prognóstico fetal, destaca-se aí a síndrome da angústia respiratória, a hemorragia intraventricular cerebral e a enterocolite necrotizante. As três são as responsáveis por maior morbidade e mortalidade do feto prematuro. A infecção fetal aparece aí também como destaque, e a consequência mais grave seria a evolução para a sepse neonatal, que pode aparecer dependendo dos grupos, né, e do berçário do serviço de apoio à neonatologia em torno de 2 a 19%. A hipoplasia pulmonar isolada, nos casos também de prematuridade extrema, vai depender muito da idade gestacional em que aconteceu a amenorrex.
Sequência de Potter seria também quando há extremos, né, um extremo muito grande da idade gestacional em relação à sua precocidade na amniorrex. Ela aparece, a sequência de Potter, é uma síndrome clínica que se caracteriza por oligoamnion severo, exatamente pela perda precoce do líquido amniótico, que vai levar a consequências, alterações esqueléticas do feto, incluindo pé torto congênito, algumas alterações, né, na face do feto e hipoplasia pulmonar. O prolapso do cordão pode acontecer em qualquer idade gestacional, mas geralmente acontece naqueles fetos em que existe um polidrama associado e quando a ruptura da membrana, o cordão umbilical sai antes da apresentação fetal. É um caso de urgência e pode levar a um óbito fetal agudo. E o sofrimento fetal, é claro, é uma das preocupações, principalmente quando o feto perde bastante líquido ao longo aí, né, da amniorrex, e o cordão umbilical pode ser comprimido entre as partes fetais ou até mesmo entre ele e o útero. E essa compressão do cordão, que é conhecida como compressão funicular, pode levar a uma hipóxia aguda com a morte do feto. E o abrupto placentário ou descolamento prematuro da placenta, que é uma causa também de sofrimento fetal agudo, por conta do descolamento agudo da placenta, com sangramento importante e hipóxia fetal. E quanto às complicações maternas, lógico que a infecção, né, a coriamnionite, que pode ser a consequência, né, inclusive inicial, né, subclínica da amniorrex prematura, pode aí comprometer o córeo e o amnion, se estender para o miométrio e definitivamente a mulher vai apresentar uma infecção do útero e essa infecção de útero, se não for precocemente diagnosticada, pode levar a sepse materna e muitas vezes associado ou não a sepse, a mulher precisa tratar da infecção retirando o seu útero, né, através da esterectomia e assim determinando o seu futuro quanto ao prognóstico reprodutivo. Aqui eu trouxe para vocês a ilustração de um caso de sequência de Potter, onde houve aí a amniorrex prematura relativamente cedo na gestação, muito provavelmente antes da 28ª semana de gestação, com o feto morto, né, com a pele ainda com livídos, né, defeitos, né, faciais, né, da normalidades cranianas, hipoplasia pulmonar e pé torto congênito. E como devemos conduzir a gestação diante da amniorrex prematura? Bom, sempre seguimos, né, essa sequência aí da avaliação. Confirmação diagnóstica, determinação da idade gestacional, avaliação da presença ou não da infecção materna ou fetal, né, materna e ou fetal, e avaliação da vitalidade fetal. Bom, com relação à confirmação diagnóstica, bom, podemos dizer que em torno de 90% das vezes o diagnóstico da amniorrex prematura é o diagnóstico clínico. Uma anamnese e o exame físico são capazes de nos dar essa informação na maioria das vezes. Portanto, se a ausência de queixa de perda de líquido e a ausência de sinais no exame físico não exclui o diagnóstico de amniorrex prematura. Eu vou falar o porquê. Bom, a paciente geralmente
ela tem uma queixa clássica, né, diante da ruptura da bolsa, ela tem uma queixa clássica de perda de líquido. Ela estava fazendo alguma atividade em casa, suas atividades habituais, e simplesmente ela percebeu líquido escoando pelas pernas, pela casa, ou ela estava sentada e quando se levantou a cadeira encontrava-se molhada, ou quando ela acorda a cama, assim, a cama está toda molhada, vai no banheiro quando, né, vai fazer xixi, tira a calcinha lá, a calcinha está toda, né, molhada. Então, isso é uma queixa típica de perda, de ruptura da bolsa. É uma queixa típica. E ela procura um médico e o médico confirma através do exame especular, onde ele vai encontrar ali, né, dentro da vagina, a nível do fórnix vaginal, líquido coletado, né, o líquido próprio vindo da bolsa. Fica ali um lago, que a gente diz um lago de líquido, e ali é diagnóstico de certeza, juntando a história que ela está contando, né, a queixa dela, com o exame físico especular. Então, 90% das vezes nós conseguimos fazer esse diagnóstico sem a menor sombra de dúvida. Porém, eventualmente a paciente vai fazer exame de rotina de ultrassonografia e ali o médico se depara com líquido, um oligoâmino importante ou líquido ausente na ultrassonografia, e aí a paciente também não queixa-se de perda, né, clara de líquido amniótico, e daí é preciso se fazer alguns testes para saber se aquela ausência de líquido ou aquele líquido diminuído na ultrassonografia veio de uma ruptura da bolsa, né? A ruptura das membranas amnióticas. Bom, isso é importante porque muitas vezes o médico, o obstetra, né, quer fazer o diagnóstico por meio da ultrassonografia. E a ultrassonografia é como todo exame, é complementar, né? Não diz que aquela ausência de líquido, o líquido reduzido, veio de uma perda prematura do líquido amniótico por meio da ruptura das bolsas. Ali, aquele líquido diminuído ou reduzido pode ser por outros fatores que estejam correlacionados ali com a gravidez e não necessariamente ruptura da bolsa. Então, é necessário fazer testes específicos para se confirmar um diagnóstico que tenha deixado dúvida ou que não haja uma queixa clássica e o exame físico esclarecedor da ruptura da bolsa. Portanto, é importante lembrar que a não visualização do líquido amniótico pela paciente, né, a perda dela, ou a não visualização pelo exame especular não exclui o diagnóstico. Isso é de muita importância. Aqui temos os testes complementares, que são exatamente aqueles que irão confirmar o diagnóstico em caso de dúvida. Ou seja, ou a mulher não tem uma história típica, como eu falei para vocês, ou não consegue se ver no exame especular que há escoamento do líquido amniótico. Então, esses testes são simples, feitos em ambulatório e que se baseiam na mudança do pH da vagina. A vagina tem um pH que vai em torno de 4,5 até no máximo 6. Geralmente é um pH ácido. E quando existe a ruptura da bolsa, o líquido amniótico, que tem um pH alcalino, ele vai mudar esse pH da vagina. Então, esses testes, papel de nitrazina, fenol vermelho e avaliação direta do pH, são testes exatamente que vão avaliar o pH alcalino da vagina. O papel de nitrazina, por exemplo, é um papel de coloração branca, né, clara, e que se coloca dentro da vagina e pede à paciente para fazer uma caminhada e depois ela volta, né, e tira-se o papel de volta, coloca primeiro o papel lá dentro da vagina, ali no fundo desse saco posterior,
ou coloca dentro do colo uterino e pede a ela para fazer uma força ou dar uma caminhada e depois retira esse papel. Se houver uma mudança para uma cor, né, azulada, então se entende que há aí um pH alcalino e houve uma mudança do pH e, portanto, ruptura da bolsa. O fenol vermelho é exatamente a mesma coisa. O fenol vermelho a gente pede para preparar em um laboratório de manipulação. Se coloca o fenol vermelho, que é de cor também clara, e num chumaço de algodão e coloca lá no fundo de saco, né, lá no fórnix posterior da vagina e pede a mesma coisa para a paciente fazer uma força e dar uma caminhada. Depois coloca-se realmente ela de volta no exame, retira o chumaço de algodão e se houver aí uma mudança para uma coloração avermelhada, se entende que houve uma mudança do pH e, portanto, a ruptura da bolsa. E a avaliação direta do pH se faz por meio da fita, né? Aquele teste de fita que se tem em qualquer ambulatório, em qualquer consultório ginecológico, de qualquer ambulatório de pré-natal também. Se coloca essa fita no interior do canal do colo uterino e pede a paciente para andar, fazer força e depois vai se avaliar aí a fita. Então, se a coloração do pH for para a coloração alcalina, então também se subentende que houve aí a ruptura de bolsa. Então, vejam que são testes simples, baratos e acessível para qualquer consultório ou ambulatório de obstetrícia. Outros testes que podem ser aplicados no caso do diagnóstico são o teste de azul do Nilo e o teste da cristalização. O teste do azul do Nilo é hoje muito pouco e da cristalização é hoje pouco aplicado nos consultórios e nos ambulatórios de pré-natal porque se precisa aí de um esfregaço vaginal e o estudo no microscópio. E são testes que têm uma certa taxa de falso positivo por conta, né, de células que podem ser contaminadas, células da vagina, contaminar o esfregaço e aí dar falso positivo. Já os testes diagnósticos, como alfa-fetoproteína, diaminoxidase e fibronectina, são testes bastante específicos, mas de um certo custo e por isso são testes acessíveis rotineiramente na clínica obstétrica. Essas substâncias são encontradas só no líquido amniótico e se a gente faz uma pesquisa dessas proteínas ali no canal cervical e na vagina, ela com certeza, se der positivo, são testes tipo PCR, com certeza vai haver uma confirmação numa taxa maior do que 95% de especificidade. E a ultrassonografia, essa, como eu falei no slide anterior, é um exame de confirmação diagnóstica, para dizer que aquele oligoâmino avaliado na ultrassonografia ou ausência de líquido veio de uma ruptura das membranas, é preciso eu ter uma história típica ou pelo menos um teste confirmatório para que eu diga que aquele líquido aquela ausência de líquido ou aquela redução de líquido veio de uma ruptura das membranas. Então, qual seria a conduta uma vez confirmado o diagnóstico de amenorrex prematura? Então, basicamente, o que vai definir a conduta será a idade gestacional, a presença de infecção corioamniótica, fetal ou materna e alteração na vitalidade fetal. Então, quando há uma idade gestacional acima ou igual a 34 semanas, hoje, de acordo com a literatura, tanto nacional quanto internacional, já é consenso a interrupção da gestação e, de preferência, por parto espontâneo, parto normal.
Porém, o problema é quando a gestação é prematura entre 24 e 34 semanas. Aí, nessa situação, a conduta será expectante e o que vai nortear a decisão da interrupção da gestação nesta fase será a presença ou não de infecção ou alteração na vitalidade fetal. Então, neste quadro vermelho, a gente pode ver que todos esses sinais relacionados à infecção e à vitalidade fetal leva à resolução da gravidez e essa resolução deve ser preferencialmente por via espontânea natural. E se não há sinais de infecção ou comprometimento da vitalidade fetal, a conduta é expectante até 34 semanas, aonde iremos, a partir daí, interromper a gestação, de preferencial, mais uma vez, pelo parto espontâneo ou natural. Então, diante de febre materna, temperatura acima de 37,8 graus Celsius, taquicardia materna e ou fetal, secreção purulenta ou fétida via vaginal, útero doloroso, a palpação ou irritável, ausência de movimentos respiratórios fetais, a ultrassonografia, que a gente faz isso via avaliação da vitalidade no perfil biofísico fetal. Leucocitose acima de 15.000 leucócitos ou acima de 20% em relação ao primeiro hemograma com desvio à esquerda. Todos esses são sinais de infecção materna e ou fetal e nessa situação sempre está indicado a interrupção da gestação. Então, na condução expectante, nós devemos, naqueles casos do feto estar ainda prematuro, entre 24 e 34 semanas, nós devemos internar a paciente, realizar exame especular para coleta de secreção para a cultura. Aí destaca-se cultura, é importantíssima a cultura para Streptococcus B, para Escherichia coli, clamídia e gonorreia, são as principais bactérias que nós devemos rotineiramente colher a cultura na sua pesquisa, porque caso venha positivo, sempre devemos tratá-las durante a gravidez. Hemograma a cada 2 dias para rastrear a infecção. Vitalidade fetal com cardiotocografia e o perfil biofísico. E a utilização de corticoterapia, antibiótico profilaxia ou tocólise em raras situações. Nas gestações entre 24 e 34 semanas, quando se escolhe pela conduta expectante, está indicado a corticoterapia para prevenção da hemorragia intraventricular, prevenção da síndrome da angústia respiratória do recém-nascido e a enterocolite necrotizante, que são as maiores causas de morte e mau prognóstico da prematuridade. Lembrar que a corticoterapia deve ser utilizada na ausência de sinais de coriamnioniite ou infecção materna. O melhor corticoide na gestação que deve ser indicado seria a betametasona na dose de 12 mg a cada 24 horas, numa dose total de 24 mg por via intramuscular. De preferência, utilizado em um único ciclo, pois se sabe hoje que a utilização repetida de corticoides pode piorar o prognóstico fetal em relação aos índices de baixo peso, restrição de crescimento intraútero e também sepse neonatal. Então, no máximo, repetir, mais um ciclo num intervalo de 7 dias.
né, para o nascimento. E o prognóstico fetal é melhor se a corticoterapia for realizada antes de 24 horas do parto. Já é consenso na maioria dos serviços e na literatura mundial a utilização de profilaxia antibiótica nos casos de conduta expectante na amenorrex prematura entre 24 e 34 semanas. O objetivo é prolongar o período de latência, reduzindo a morbidade e a letalidade neonatais e a redução da infecção materna no pós-parto. Como primeira escolha de esquema terapêutico, profilático, nós temos a ampicilina na dose de 2 gramas intravenosa de 6 em 6 horas por 48 horas, associado à azitromicina, 1 grama VO de dose única. Após 48 horas, se substitui por ampicilina, a ampicilina por amoxicilina, na dose de 500 mg VO de 8 em 8 horas por 5 dias. Uma segunda opção seria a ampicilina, na dose de 1 grama de 6 em 6 horas durante 7 dias. E uma terceira opção, nos casos de alergia, o estearato de eritromicina, 500 mg, VO de 6 em 6 horas por 7 dias. Se lembrar de não utilizar a amoxicilina mais clavuonato, devido ao risco, né, o aumento do risco aí da incidência de enterocolites necrotizante. Com o objetivo de reduzir a sepse neonatal pelo estreptococcus do grupo B, está indicado a profilaxia em todos os casos que for decidido por resolução da gestação ou quando iniciado o trabalho de parto. A primeira opção seria a penicilina cristalina, 5 milhões EV, seguido por 2,5 milhões de 4 em 4 horas até o parto. A segunda opção, cefazolina, 2 gramas EV, seguido por 1 grama EV de 8 em 8 horas, também até o parto. E nos casos de alergia importante, a clindamicina, 900 mg EV de 8 em 8 horas até o parto. Com relação à tocólise, que seria a inibição das contrações em casos de início de trabalho de parto, nos casos de feto prematuro entre 24 e 34 semanas, não está indicado rotineiramente, a não ser que seja em casos extremos que precisamos transportar essa gestante para um serviço que tenha mais recursos e tenha berçário de suporte a esse recém-nascido prematuro. Daí ganhamos tempo para que possamos utilizar os corticoides tanto na neuroproteção quanto na maturidade pulmonar deste recém-nascido. Já o sulfato de magnésio, que é considerado um tocolítico, ele pode ser utilizado para a neuroproteção, com esse objetivo, de proteger o cérebro do feto se ele se encontra na idade gestacional entre 24 e 32 semanas. No diagnóstico da coreamnionite, ou seja, feito o diagnóstico de presença de infecção fetal ou materna, ou coreamnionite, está indicado a antecipação do parto em qualquer idade gestacional. Lembrar que a via preferencial deve ser a via baixa e não administrar corticoides. A primeira opção para o tratamento da coreamnionite seria um esquema com clindamicina e gentamicina, que pegaria gram-positivos anaeróbios e gram-negativo, e a segunda opção, ampicilina com a gentamicina. Não esquecer que a infecção deve ser acompanhada, né, a sua evolução no pós-parto, e o esquema terapêutico deve ser mantido até 48 horas após o último episódio de febre.
Aqui vão algumas fontes para leitura complementar. E muito obrigada pela atenção de todos.